Fala, fera! Ou falem, feras! Tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com Goiás, com Verdão de coração. Perdeu ontem, mas é o líder absoluto, isolado, Série B do Campeonato Brasileiro. O nosso Goiás que voltará a jogar na terça-feira que vem, tá? E aí, antes de mais informações do Goiás, de convidado aqui no Goiás, deixa eu trazer a passagem bíblica desse vídeo tradicional do início da noite no Fala Fera. É o vídeo das 6 horas da noite. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Palavras do Senhor, graças a Deus. Apocalipse 1:8. Pessoal, então ontem o Goiás perdeu para o Novo Horizontino, né? Placar de 1-0 lá em Novo Horizonte, tá? Até agora eu tô encucado com esse pênalti. Achei mandrake o pênalti que o juizão deu do Messias em cima do Pablo Diego. E no lance o Messias tomou amarelo, o terceiro dele tá fora do jogo contra o Remo. Terça-feira que vem, estádio Ali Pinheiro, Goiás encara o Remo no estádio Ali Pinheiro, terça, 29 de julho, à noite, 9h35. Beleza? Beleza. E aí, eu quero trazer aqui, ó, uma resposta do Mancini ontem após o jogo, na pergunta minha. Porque eu vi algumas pessoas criticando as alterações que o Mancini realizou no time durante o jogo. E aí eu perguntei para ele se as alterações que ele processou deram o resultado que ele esperava com relação a rendimento de jogadores. Porque eu vi um crescimento do Goiás no segundo tempo. E eu gostei das alterações, mas teve algumas críticas de críticos da imprensa goiana que não gostaram das alterações do Mancini. Então eu perguntei para ele esse fator. E também o que ele achou do pênalti, né? Se ele teve a convicção que foi pênalti do Messias em cima do Pablo Diego. Então, o Mancini aqui no Fala Fera, depois dele eu voltarei, trazendo informações do Verdão, já projetando aí a sequência da semana. As alterações deram um efeito sim, o nosso time ficou bem mais leve, mais insinuante, um time que chegou com uma facilidade muito maior na área do Novo Horizontino. Óbvio que a gente necessitava do resultado, então isso também faz com que o atleta, muitas vezes, ele se exponha defensivamente para jogar, mas a gente precisava disso, o intuito ali era exatamente chegar ao empate. E sobre o lance do Messi com o Pablo Diego, é um lance difícil, eu já tentei ver até no vídeo. É um lance onde me dá a impressão que o Pablo Diego diminui a velocidade, o Messi é um atleta forte, um atleta que vinha por trás e ali é difícil mesmo, não é um lance fácil. Eu até gostaria que o Messi naquele lance tivesse tentado recuar para que desse ao atacante a chance de finalizar, porque o Tadeu estava em cima do lance já. Mas, enfim, ele me disse agora no vestiário que tentou fazer isso, mas que, infelizmente, pela velocidade que estava, acabou chocando contra o atleta, o que ocasionou o pênalti. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera, né, galera? Rapaz, não sabia disso não. O Messias é tratado internamente como Messi, né? Messi porque Messias, né? Aí você corta o I ou S, Messi, né? Eu não sabia disso não. Na primeira chance que eu tiver de entrevistar o Messias, vou cutucar ele. Fala, Messi! Vou cutucar o grande Messias, que é gente fina, gente da melhor qualidade lá no dia a dia do nosso Goiás, no dia a dia do nosso Verdão. Delegação já retornou para Goiânia, pessoal. Amanhã, pela manhã, já começa a preparação do Goiás, visando então o jogo da terça-feira contra o Remo, né? Messias tá fora, tá? O Pedrinho cumpriu suspensão ontem, o Pedrinho voltará a ficar à disposição do técnico Wagner Mancini. E aí, ó, hoje à noite tem Remo e Avaí, 9h35 no Mangueirão. Vamos torcer pro Remo não ganhar o jogo. Pode até empatar, mas não pode ganhar. Se o Remo não ganhar, o Goiás fecha a rodada com a diferença para o quinto colocado de 8 pontos. 8 pontos, tá? Se o Remo ganhar, a diferença cai para 7. Para 7, tá? E aí, lembrando que antes dessa rodada, a diferença do Goiás para o quinto eram 10 pontos. Eram 10 pontos, né? E a diferença do Goiás para o segundo colocado, Curitiba, era de 3 pontos. Como o Coxa empatou com o Atlético e o Goiás perdeu na rodada, então a diferença para o segundo colocado caiu para 2 pontos, né? Inclusive, é interessante esse fator aí, falar sobre isso aqui. O Goiás tem 36 pontos, né? O Coritiba 34, o Novo Horizontino também tem 34, é o terceiro.
né? Ele não passou o Coritiba porque o Coxa tem mais vitórias do que o Novo Horizontino. E no momento a Chapecoense é a quarta colocada com 29 pontos, o Cuiabá é o quinto com 28, o Vila Nova está em sexto com 27, o Vila está reagindo no campeonato, né? Tem 27 pontos já o Vila Nova. O Remo, né, que joga hoje pela rodada, tem 26 pontos na sétima colocação. O Avaí, que enfrenta o Remo, é o oitavo com 25 pontos. E o Atlético do Paraná, hein, galera? Para mim, é a decepção do campeonato. O Atlético tem apenas 24 pontos, é o nono colocado, não tá reagindo o Atlético. Ora ele esboça uma reação e ora não esboça, né? 24 pontos apenas do Atlético do Paraná, para mim, é a decepção da Série B até agora. Eu colocava o acesso do Atlético do Paraná na Série B. Do jeito que tá indo aí, não vai subir não, viu? E o Atlético Goianiense, galera, 22 pontos, é o 14º colocado, só tem 3 pontos a mais do primeiro time, que abre o Z4, a Ferroviária. A 17ª colocada, 19 pontos, então o Atlético Goianiense tem apenas 3 pontos do Z4, a faixa de rebaixamento à Série C. Rapaz. E aí, galera, a última rodada, primeiro turno, como o Goiás ontem não empatou, perdeu, o Goiás pode perder a liderança provisoriamente, André Rodrigues, né? No sábado ou domingo. No sábado ou domingo. Por quê? O Goiás só joga na terça contra o Remo. Ele fecha essa última rodada só na terça contra o Remo. E aí no sábado teremos já o jogo lá no Rei Pelé. O CRB encara o Novo Horizontino. O CRB que, né? Que decepção do CRB também. Começou igual voando, G4. E aí o cavalinho paraguaio do CRB já tá lá embaixo no campeonato. Então o CRB sábado recebe o Novo Horizontino. Se porventura no sábado o Novo Horizontino ganhar do CRB, ele passa o Goiás, tá? Passa o Goiás. Ele irá 37 pontos. O Goiás tem 36. E aí domingo o Coritiba joga por essa última rodada, hein? Em casa tem o Amazonas, o Coxa, né? Recebe o Coritiba. Então o Coxa ganhando também, ele passa o Goiás. Ele vai a 37 pontos. Então o Goiás poderá perder a liderança provisória ou no sábado ou no domingo, né? E pode até que de repente cair para a terceira colocação no domingo, né? Se o Novo Horizontino ganhar e o Coritiba ganhar, né? E aí o Goiás cairá para terceiro. Claro, tem a chance na terça-feira ganhando o Remo de voltar para a liderança, normalmente fechar esse primeiro turno como líder absoluto da Série B, algo simbólico e bom, né? Fechar o primeiro turno como líder da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? E aí algumas reflexões, tá? No Verdão, tô desconfiado que o Mancini vai escalar o Moraes, tá? Na escalação titular, tô desconfiado, elogiou o Moraes, né, na coletiva ontem após o jogo, tá? Eu imagino quem vai treinar isso na preparação do Goiás, o Moraes na lateral esquerda, e aí o Lepa ou o Caito na lateral direita. Diga o Caito que abre os olhos. O Caito que abre os olhos. Tô sentindo que meio que a batata dele tá assando ali, tá? Vocês repararam que nos últimos jogos do Goiás o Mancini tirou o Caito, sempre no segundo tempo, e ontem foi no intervalo? Daqui a pouco não sei não, hein? Moraes pode ser o lateral esquerdo contra o Remo e aí o Lepo na lateral direita. Beleza? Mas vamos caminhar. Durante a semana vamos falar sobre isso aí. Vedacil de Goiás para o Brasil. Vedacil Orgulho Goiana. A grande Vedacil do grande William, que é apaixonado pelo Goiás. E Center Pisos é o maior shopping dos pisos e dos porcelanatos Goiás. Dali Center Pisos, tá sorteando uma moto 0 km em nome da Center Pisos, da Vedacil, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Abraço ao Marcos Ferreira, José Costa Magalhães, Sergio Bastos, Baltazar Godinho, Paulo Henrique, Márcio Borras, Carlos do Amaral Suzuki. É um show de esmeraldinos, galera. Papai do Céu permitindo, eu voltarei amanhã bem cedinho com outras informações Verdão aqui, ó, às 7 horas da manhã, as informações iniciais Goiás na sexta-feira no Fala Fera. Abração, galera, e até amanhã, Papai do Céu permitindo, abençoada noite de quinta-feira, né, pra você e pra família.